Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado pela audiência que você nos presta sempre aos domingos pela manhã, tomando mate, tomando seu café da manhã conosco no programa que a partir de agora já abre os seus canais de interatividade para a sua participação. A gente coloca à disposição o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, tem o @programa Boca no Trombone no Facebook, no YouTube, no Instagram para a sua participação. O programa de hoje, você sabe, né? Tem a consultoria previdenciária, tem os quadros aí, o Dica Trabalhista, com dúvidas de direito do trabalho. Você pode encaminhar dúvidas de previdência e de direito do trabalho, as consultorias tradicionais. Também temos o Tempo de Cuidado, a nossa consultoria psicológica lá na frente. E hoje é dia de estreia. E isso, mais uma consultoria aqui no nosso Boca no Trombone. Agora nós vamos falar sobre direito tributário no quadro Minuto Tributário. É hoje a estreia aqui no Boca no Trombone. E claro, o tema, pergunta-tema de hoje é a seguinte: vacinas brasileiras, devemos investir? Olha, gente, só a Fiocruz, né, está com 4 projetos de novas vacinas no combate à Covid-19, sendo que 2 integralmente nacionais, 100% brasileiras, em tudo, né? Nos profissionais, nos estudos, nos insumos, tudo daqui. O que você acha? Devemos investir nisso? Opine e participe pelos nossos canais de contato. E claro, vamos agora com os convidados. Em nome da Amatra 4, quem está conosco é o seu presidente, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, o doutor Tiago Malman Susbach. E ele diz: vacinas brasileiras, devemos investir? Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos espectadores do Boca no Trombone, esse programa tão importante que vem prestando esse serviço público qualificado já há muito tempo. Solano, eu estava pensando sobre a pergunta do programa de hoje e me dei conta que tranquilamente deve ser a primeira vez que eu participo desse programa com uma pergunta fácil de responder. Uma pergunta muito fácil de ser respondida sobre qualquer ângulo que se analise. Sim, o Brasil deve investir em vacina. Sim, o Brasil deve continuar investindo em vacina. Sim, o Brasil deve fazer disso a sua prioridade número 1 neste momento. Nós estamos falando de um momento da pandemia em que estão morrendo mais de 4 mil pessoas por dia. Nós estamos falando de um momento em que já morreram mais de 300 mil pessoas. Nós estamos falando de um momento em que precisamos disso fundamentalmente para nos recuperar. Claro, do lado humano, evidentemente, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, mas também não há possibilidade de conversarmos sobre eventual recuperação da economia sem muitas vacinas à disposição da população. E a questão da vacina própria, made in Brasil, né, 100%, ela diminui muito a dependência externa com insumos, coisa que nesse momento está travancando aí o nosso calendário de vacinação. Quem está conosco também na manhã desse domingo é o GIRM Sindicato, através do seu presidente Isaac Ortiz. E ele opina, ele diz: vacinas brasileiras, devemos investir? Bom dia, doutor Solano, bom dia aos telespectadores do programa do Boca no Trombone. Hoje vamos falar, né, esse tema importantíssimo que é a importância de se investir, do Brasil investir em pesquisa e tecnologia das vacinas contra o Covid-19, né? Infelizmente, nós estamos vivendo uma época no país onde o obscurantismo está tomando conta, né? O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, desdenha, digamos assim, a ciência, né? Desafia a ciência. E isso é muito ruim, porque isso está causando uma quantidade enorme de mortes no nosso país. Já passamos de 300 mil mortes pelo Covid. Então, onde nós temos aqui uma Fiocruz, um Butantan, especialista em vacinas, né? Tecnologia de ponta, a gente está tentando desacreditar esses institutos, né? Assim como a Anvisa também. São tudo serviços públicos de ponta que o próprio governo federal tenta desqualificar, apostando mais no charlatanismo, né, e no obscurantismo. Então, país que não investe em ciência é um país que vai se tornar escravo. Quem participa também do Boca no Trombone na manhã desse domingo é o Sindimetrô, através da sua diretora, Ailu Acosta, e ela opina sobre o tema das vacinas no Brasil. Bom dia, Solano, bom dia aos demais participantes do programa, bom dia aos telespectadores. Nós, infelizmente, chegamos ao número de mais de 3 milhões de mortes no mundo,
ultrapassando as 330 mil mortes no Brasil e os números continuam crescendo. Infelizmente, continuamos com um governo negacionista que desde o início não acreditou no poder da pandemia. Temos hoje somente 10% da população imunizada, né, o que é muito baixo para o tamanho do país. Nós defendemos que todos os trabalhadores dos serviços essenciais devem ser imunizados, portanto a gente defende que seja revista as prioridades na vacinação. Por outro lado, nós temos a Fiocruz e o Butantan, que têm fabricado vacinas, ou seja, o Brasil tem como ser autossuficiente, só precisa que tenha investimentos em ciência e pesquisa e que o governo federal coloque dinheiro sim para que a gente consiga produzir vacinas para a população. Desde o ano passado, né, quando foi fornecido pelas farmacêuticas, o governo se negou a adquirir vacinas, talvez hoje nós estivéssemos num patamar muito melhor, né? Sabemos que saem notícias de que vai chegar, mas a população não recebe, os municípios não têm recebido a vacinação no número adequado. Portanto, a gente segue cobrando do governo federal que invista na ciência brasileira para que a gente possa produzir nacionalmente e imunizar a população. E esse investimento na vacina 100% brasileira, inclusive, facilita na questão da adequação a novas variantes, né? A todo e qualquer momento a gente ouve aí que está vindo uma variante num determinado país e aí temos que nos adequar, temos que fechar a fronteira. Enfim, a vacina sendo feita aqui no Brasil, temos essa vantagem também. Bom, o programa de hoje está aqui à disposição para a sua participação nas dúvidas de direito da Previdência, de direito do trabalho. Você quer saber de direito dos tributos também? Pode mandar. Época de imposto de renda, né? Hoje tem estreia, eu disse, é o nosso Minuto Tributário e, claro, o nosso outro quadro de consultoria é o Tempo de Cuidado, a nossa consultoria da área de psicologia. Mas na área de Previdência, está com a gente? Ai, meu diretor, abre aqui o nosso telão, ó. Abre para a gente mostrar lá. Doutor Marcelo Pereira da Costa está aí para representar o Pereira da Costa Advogados para responder as dúvidas. Doutor Marcelo, obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo. E já tem questão para o amigo aqui. A dona Ivone, ela diz o seguinte: tenho 59 anos, 15 anos e 6 meses de contribuição ao INSS pagos, né? Gostaria de saber se já consigo me aposentar no ano que vem, quando farei 60 de idade. Obrigado por estar com a gente mais uma vez, doutor Marcelo, um bom dia. Bom dia a todos, doutor Paulo. Bom dia, senhora Ivone. E a questão é a seguinte: ela vai se aposentar com 62 anos de idade, por causa do novo regramento da Previdência, e os 15 anos necessários ela já completou. Vale a pena ela conferir no INSS se há algum ajuste a ser feito antes. Por exemplo, se houve contribuição abaixo do mínimo, ela já pode ir se preparando para resolver as questões. Mas é aos 62 anos, senhora Ivone. Certo. Outra questão, doutor Marcelo, também previdenciária, Celoí, ela diz que recebe auxílio-doença já há 5 anos, tem 62 de idade e 15 de contribuição. Ela quer saber se é possível converter, né, para a aposentadoria sem parar de receber o benefício. Se pode ser quase que de imediato, né, a cessação de um e o início do outro. A legislação anterior, a 91, permitia, hoje em dia não. Aguarde, se houver cessação do seu auxílio-doença, realize pelo menos uma contribuição em dia e aí encaminhe a sua aposentadoria por idade. A princípio não deve demorar. Tá certo. Obrigado ao doutor Marcelo, que segue com a gente. Continue mandando as perguntas de direito da Previdência, de direito do trabalho e também sobre tributos. Hoje tem estreia o nosso Minuto Tributário aqui no Boca no Trombone. Doutor Marcelo, está com a gente na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Prestigie o Boca na nossa RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Vamos para o nosso Espaço da Solidariedade. Sim, Banco de Alimentos continua fazendo um bonito projeto frente aí à questão da fome durante a pandemia. Olha só. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Acesse as redes sociais aí do Banco de Alimentos e seja um parceiro. Boca de hoje está perguntando: vacinas brasileiras devemos investir? Mais uma participação da Amatra 4, com o seu presidente Thiago Malman Susbach. Solano, demais telespectadores,
Nós temos defendido aqui já nos últimos programas, de forma bastante firme, que não existe possibilidade de encararmos essa crise econômica sem termos a vacina. Não existe forma de coletivamente o Brasil sair da crise econômica sem ter a vacina para a sua população. E é por isso, evidentemente, que a prioridade número 1 deve ser a aquisição de vacinas, deve ser o desenvolvimento de vacinas e, na medida do possível, que o próprio Brasil desenvolva isso para não ficar tão dependente de fornecedores externos. Solano, nós vivemos um momento muito difícil da pandemia, um momento em que tem o maior número de mortes por dia, o maior número de mortes global do planeta tem acontecido no Brasil nas últimas semanas, e nós precisamos, antes de mais nada, desta vacina, por uma questão de saúde, por uma questão de preservação da vida. Sem vidas não haverá economia. Sem economia, nós teremos problemas sérios daqui para frente. Nós precisamos muito resguardar a vida das pessoas, precisamos da vacina por isso. Não existe esse dilema saúde e economia. Não existe economia sem saúde. E a saúde, sim, pode ser afetada por questões econômicas. Bem colocado aí pelo presidente da Associação dos Juízes do Trabalho aqui da 4ª Região. Agora retorna aqui ao GNM Sindicato com o presidente Isaac Ortiz e ele opina sobre alternativas aí no que toca às vacinas 100% brasileiras. Doutor Solano, a solução é o país começar a levar a sério a ciência, a pesquisa, o conhecimento, né? Investir na educação. Que país que não investe em educação é um país que não vai para frente, é um país que não cresce, né? Então, se investir em educação, se investir em ciência, tecnologia, melhorar as universidades, acreditar as universidades, não fazer isso que o governo federal faz, desacredita a ciência, desacredita as universidades, diz que universidade é lugar de bardeneiro, de coisa, não é. Universidade é sinônimo de conhecimento, aprendizado, que começa desde lá onde a criança vai na primeira série do escolar ou no jardim, né? Então, se o presidente da República não tem essa ideia, o país vai de bancarrota, né? Então, o país tem que investir em ciência e conhecimento. Essa é a solução. E essa questão do investimento é algo que é histórico, né? Não é de agora. Já temos aí praticamente 30 anos sem investimento nesse setor. Então, temos necessariamente que, num determinado momento, começar. Agora, é muito propício para que isso aconteça. Mais uma participação do Sindimetrô com a sua diretora, Ailu Acosta. Nós precisamos de vacina. Não é hora de falar em teto de gastos. O teto de gastos foi criado antes da pandemia. Nós vivemos um período totalmente diferente. É hora de investir muito na ciência e tecnologia do país. É hora de investir bastante no Butantan e na Fiocruz para que a gente consiga produzir a vacina e ser autossuficiente para imunizar a população brasileira. Nós sabemos que as universidades brasileiras e os institutos de pesquisas têm total conhecimento do coronavírus e conseguem desenvolver vacinas de qualidade, mas precisa de investimento. Só que o governo Bolsonaro tem feito ao contrário. Tem colocado muito dinheiro nas Forças Armadas, que recebeu 38 bilhões a mais do que no ano de 2020, e o SUS, que não parou em nenhum momento e garantiu a segurança da população durante a pandemia, recebeu somente 1 bilhão a mais do que o ano de 2020. A gente quer saber porque, em meio a uma pandemia, o governo Bolsonaro retirou 70% dos benefícios fiscais para importação de equipamentos. Porque que, em meio a uma pandemia, diminuiu 28% dos investimentos em tecnologia e pesquisa. Aqui nos metroviários, nós queremos saber por que foi priorizado categorias que estão em home office, enquanto os metroviários que estão na linha de frente não pararam nem um minuto de trabalhar nesse último ano, por que nós não estamos nos grupos prioritários da vacinação. A gente segue com o debate, mas também com a consultoria previdenciária. Daqui a pouquinho tem o Dica Trabalhista e também na sequência o Minuto Tributário. Olha, várias áreas do direito, hein? Previdenciário, trabalhista, tributário. Vamos agora aqui com o doutor Marcelo, do Pereira da Costa Advogados. Ele está respondendo as dúvidas de previdência. O Silvio, ele pergunta para ele e para o colega, para o César. Ele diz o seguinte, pontos na aposentadoria, como seria isso? É adicional de insalubridade? Acaba diminuindo o tempo para se aposentar? Doutor Marcelo. Sim, trata-se de soma da idade com o tempo de contribuição. Em 2021, por exemplo, o homem tem que somar 98 pontos e as mulheres 88 pontos. Sobe um ponto por ano até chegar a 105 pontos para os homens
e 100 pontos para as mulheres. O tempo não pode ser inferior a 35 anos de contribuição do homem e 30 anos da mulher. E senhor Silvio e senhor César, para completar essa pontuação, vale sim a conversão das atividades especiais. Vamos resumir. É um benefício que serve para aquelas pessoas que têm bastante tempo de contribuição e querem antecipar da aposentadoria por idade. Tá certo, tá certo. Doutor Marcelo daqui a pouquinho retorna para responder mais dúvidas de previdência. Porque agora a gente muda, né? Gira a chave, vai para o outro campo do direito, é o direito do trabalho, chegando no nosso Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos amigos do Boca no Trombone e a quem nos assiste. Hoje o quadro Dica Trabalhista responde a pergunta do Celoí. Ele relata que trabalha numa empresa e a dona da empresa grita e humilha e xinga o trabalhador. E ele quer saber o que ele pode fazer em relação a isso. Celoí, tanto no ambiente de trabalho como em qualquer outro ambiente, é vedado, é proibido as pessoas humilharem, gritarem e xingarem umas com as outras. E a CLT, a lei trabalhista, garante ao empregado que for ofendido e humilhado dentro do ambiente de trabalho o direito de cobrar uma indenização por dano moral. Então o senhor pode buscar um advogado de sua confiança e ingressar com pedido de indenização por danos morais em virtude dessas ofensas e xingamentos da proprietária da empresa. Lembrando que se isso for colocado em juízo, o senhor deverá comprovar essas alegações. Nós também temos o questionamento do Fernando. Ele relata que trabalha em uma empresa há 14 anos, fazendo horas extras todos os sábados. E de uma hora para outra, a empresa suprimiu a realização dessas horas extras. E ele quer saber o que ele pode fazer em relação a isso. Fernando, existe entendimento sumulado no Tribunal Superior do Trabalho que as horas extras habituais realizadas por mais de um ano e quando são cessadas de uma hora para outra, gera o direito do trabalhador a receber uma indenização. E como que é calculada essa indenização? Para cada ano trabalhado, o empregado tem direito de receber 1 mês de horas extras que foram suprimidas. Então, no seu caso, o senhor terá direito de receber uma indenização de 14 meses. Tá certo? Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Obrigado ao doutor Pedro Marcon, do Marcon Advogados Associados, do nosso time, né, dos meninos trabalhistas. Mande para a gente a sua dúvida de direito do trabalho. Ao longo da semana a gente vai conversando lá no nosso Boca Digital, no @programa Boca no Trombone. Espaço das notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. O Laboratório do Processo Administrativo realizou mais um encontro com o tema A Prova e os Embargos Declaratórios do Processo Administrativo. O presidente da comissão, Dr. Tiago Kedrick, enalteceu o trabalho realizado no laboratório. Aspas para ele: a nossa comissão se destaca com essa divisão em grupos de trabalho nas diversas áreas do direito previdenciário. O trabalho do Laboratório do Processo Administrativo é um dos mais destacados, disse o presidente. O evento seguiu com a mediação dos coordenadores do laboratório, os doutores Natasha Bublitz e Frederico Klein, e as palestras dos advogados Adriano Maus e Alexandre Triquês e de Tiago Adami, servidor público federal do INSS. Todo domingo você tem as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS aqui no Boca no Trombone. Eu disse, hoje tem estreia sim, e a estreia é para a gente falar num quadro específico sobre tributos, né? Você que está organizando aí a papelada, como se diz, né, por imposto de renda, fique atento, chegando aí o nosso Minuto Tributário. Bom dia, Paulo Solano, bom dia aos colegas de programa, bom dia aos nossos telespectadores e com muita alegria inauguramos o Minuto Tributário neste já tradicional programa das manhãs de domingo. Vamos começar o Minuto Tributário falando de como pagar menos imposto de renda. Já nesse mês temos as declarações a serem entregues e todo mundo pensando nisso. E como pagar menos? Quando a gente vende um imóvel, o imposto a pagar é 15% sobre o ganho de capital. O que é ganho de capital? É a diferença entre o valor do imóvel, que a Receita não atualiza, e o valor que eu vendi o imóvel. Então, o ganho de capital é essa diferença e sobre isso eu pago 15%. Como faço para pagar menos?
Durante o período que eu estou com o imóvel, ao longo do tempo, eu vou fazendo reformas, pinturas, melhorias, enfim, e vou declarando isso na minha declaração do imposto de renda. E vou guardando os comprovantes, os recibos sobre isso, e isso vai valorizando o meu imóvel. E quando eu for vendê-lo, o valor do meu imóvel vai estar maior e o ganho de capital provavelmente vai ser menor com relação ao que ele era se eu não tivesse tomado essa providência. Então todo mundo termina fazendo reformas, guarde esses comprovantes, coloque isso na declaração e ao longo do tempo vai fazer diferença lá no imposto a pagar. Então essa é a nossa dica de hoje, é uma alegria estar participando desse programa e muitas outras dicas virão ao longo do tempo. Obrigado, a doutora Luciana Pereira da Costa, nossa consultora, né? Consultora de direito tributário a partir dessa semana aqui no programa. Pode mandar a gente, mande a sua dúvida aí. Prorrogaram, né? Entrega do imposto de renda até julho. Então, vamos lá, vamos usar e abusar do nosso quadro, o Minuto Tributário. Antes do nosso intervalo, da nossa paradinha para o mate, para o café, vamos com mais uma dúvida de Previdência. Hoje é com o doutor Marcelo, do Pereira da Costa Advogados. O José Luiz trabalhou 6 anos de carteira assinada, depois pagou 3 anos de Previdência, fez concurso público e há 6 anos ele é servidor público estatutário. Ele diz que tem 60 de idade. Como é que fica a situação dele, doutor Marcelo? Bom, então aqui o senhor José ele vai ter 9 anos de INSS e 6 anos de estatutário, são 15 anos, 60 anos de idade. Vai precisar ter 25 anos de tempo de contribuição para obter a aposentadoria. Então falta um pouquinho mais aí. Antes da reforma seriam 15 anos, após a reforma passou para 25. Tá certo. O doutor Marcelo segue com a gente. Depois do intervalo tem mais debate, tem o tempo de cuidado, a consultoria previdenciária, tudo isso aqui no Boca no Trombone. De volta com o Boca, o seu espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Continue mandando, mande as suas dúvidas de direito da Previdência, de direito do trabalho, de direito tributário aqui para a gente. E claro, a gente vai com a conclusão agora dos nossos debatedores, dos nossos convidados. Vacinas brasileiras, devemos investir? Quem opina é a Matra 4 com o seu presidente Thiago Malman Susbach. Solane e demais participantes do programa, nossos telespectadores, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos bastante honrados de participar deste seleto grupo de pessoas que contribuem com Boca no Trombone. A Matra 4 gostaria, nesse momento final aqui, Solano, de deixar um recado para a população, para a nossa sociedade em geral. Se cuidem. É muito importante, nesse momento delicado, que a gente mantenha os nossos cuidados, que nós mantenhamos nossa vigilância e nossa diligência. Eu sei que já faz um ano, eu sei que está difícil, eu sei que está cada vez mais complexo, a gente sabe de tudo isso, mas este é o momento em que nós precisamos ter mais resiliência, mais força de vontade, porque cada um fazendo a sua parte, nós vamos conseguir vencer esse vírus sim. A vacina pode demorar um pouquinho, mas está chegando e precisamos ter fé e confiança de que tudo vai voltar ao normal. Mas para isso precisamos fazer a nossa parte, cada um em trabalho de formiguinha. Muito bom dia a todos e até a próxima. Conclusão agora do UGIRME Sindicato com o seu presidente Isaac Ortiz. Doutor Solano, esperamos então que todos os brasileiros se conscientizem de que acreditar na ciência é a solução. Acreditar nas pessoas que têm institutos que têm mais de 100 anos de conhecimento, como o Butantan e a Fiocruz, é a solução. Não se pode acreditar, volto a dizer, em charlatanismo, né? Não se pode acreditar em pessoas que desdenham a ciência, não se pode acreditar em pessoas que dizem que o Covid não existe, não se pode acreditar em pessoas que riem de 300 mil mortes, né, nesse país. Essas pessoas, como o presidente da República, não merece o nosso respeito, não merece a nossa gratidão. Então, assim, acredite na ciência, se cuide, use máscara, álcool gel, enfim, se protejam e se vacinem. Opinião final agora do Sindimetrô, com a sua diretora Ailu Acosta.
Primeiramente, a gente agradece o espaço, Solano, um debate super atual. O Sindimetrô está sempre à disposição, nós somos parceiros, agradecemos em nome dos metroviários e das metroviárias. Então a população precisa ir se vacinar, não importa se a vacina é brasileira, chinesa, russa, a gente precisa se vacinar sim. O transporte público é um local com grande número de contágio do coronavírus, perdendo apenas para os hospitais, segundo a Organização Mundial da Saúde. A categoria já foi atingida em cheio pela contaminação, nós perdemos 4 colegas nos últimos 20 dias, temos mais de um quarto da categoria infectada e muitos trabalhadores afastados por conta da contaminação. Nós pedimos encarecidamente à população que use máscaras e álcool em gel e que se possa sair em horários alternativos, que não utilize o transporte no horário de pico. Caso não possa, que mantenha o distanciamento mínimo nos vagões, para que a gente consiga controlar essa pandemia. Vamos para a nossa última dúvida de direito da Previdência, hoje com o Dr. Marcelo, do Pereira da Costa Advogados. O Júlio de Parobé diz que é servidor público há 15 anos, averbou mais 19 anos do Banco do Brasil e tem 53 de idade. Qual é a idade para ele se aposentar, Dr. Marcelo? Bom, aí o senhor Júlio já tem 19 anos de INSS com 15 anos de serviço público, são 34 anos. Aí ele consegue se enquadrar na regra de transição do 100%, desde que siga vinculado ao regime próprio, vai se aposentar aos 60 anos de idade, senhor Júlio. Tá certo. Deu tempo para mais uma aqui. A Jocelaine, minha cunhada, entrou com pedido de aposentadoria, foi aprovada e não comunicaram ela. Só fomos saber no dia 27 de fevereiro e ela já tinha sido aprovada em outubro. Esse dinheiro estornou do banco, ela só recebeu o mês de janeiro. O que fazer agora? É a dúvida aí da Jocelaine, doutor. A Jocelaine, procure um dos canais de atendimento do INSS 135 ou o site meu.inss.gov.br e faça um PAB, Pagamento Alternativo de Benefício. Não é para ter problemas para conseguir liberar esses valores, não. Doutor Marcelo, muito obrigado pela participação. Bom domingo aí. Eu que agradeço. Um bom domingo a todos. Obrigado, doutor Marcelo do Pereira da Costa Advogados. Bom, mas a nossa consultoria psicológica está chegando, sim, para a gente pensar e repensar. É um momento, né, da gente se cuidar. Sim, chegando aí o tempo de cuidado. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores aqui do Boca. O programa está conversando se a gente deve ou não investir em novas vacinas. E aqui no Tempo de Cuidado fiquei me questionando em por que não investiríamos em vacinação, já que o Brasil é referência em vacinação e nós temos subsídios técnicos para estar construindo novas vacinas. Falar em vacinação, gente, fala em prevenção de doenças e isso é estar à frente. Cada vez mais o país precisa cuidar da saúde das pessoas e não tratar a doença. Falar em vacinação e investir em vacinação é fazer isso, é pensar na saúde das pessoas. Saúde que vai fazer com que aquela pessoa produza mais, renda mais dinheiro para o país, custe menos para o país, porque é muito mais fácil tratar uma saúde do que cuidar de uma doença. Seja isso no corpo ou no psiquismo da gente. Então sim, vamos virar essa chave e vamos cada vez mais cuidar da saúde das pessoas. Um beijo, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tá certo, gente. Até domingo que vem, 8h30, aqui na Band TV. Até lá!